O setor florestal é um dos pilares da economia brasileira. Segundo o IBGE, o país possui cerca de 496 milhões de hectares de florestas, em que 98% são florestas naturais, segundo a FAO, se configurando como o segundo país de extensão florestal depois da Rússia, enquanto que apenas 2% são áreas destinadas ao cultivo de árvores, segundo o IBÁ. O setor é responsável pela fabricação de produtos como papel, celulose, painéis de madeira, pisos laminados, madeira serrada e pallets, movimentando uma ampla cadeia produtiva que, segundo o IBÁ, cresce mais rapidamente que o próprio PIB nacional, enquanto o PIB brasileiro registrou um crescimento de 3,4%, a cadeia produtiva de florestas plantadas apresentou aumento de 10,4%, gerando cerca de 2,8 milhões de empregos, destacando a relevância nacional e global do setor. Nesse cenário, as atividades florestais são majoritariamente desempenhadas a campo. Segundo a CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a produção florestal está enquadrada na seção A, junto à agricultura, pecuária, pesca e aquicultura. A produção florestal está subdividida ainda nos códigos 210 e 220 para florestas plantadas e nativas e no código 230 representando atividade de apoio à produção florestal. Dentre as principais atribuições que engloba a produção florestal estão a silvicultura, que abrange o plantio, o replantio, o raleamento, o abate de árvores, a produção de mudas em viveiros, o inventário e a consultoria a campo, o controle de pragas, o combate a incêndios, a extração de toras, além da produção e colheita de produtos não madeireiros, como cascas, folhas, resinas e frutos. Mas muito provavelmente você pode estar pensando como todas essas informações estão ligadas à ergonomia e segurança do trabalho no setor florestal. Bem, por essas atividades citadas serem executadas a campo, isso acaba culminando na exposição direta por trabalhadores às condições ambientais adversas e a riscos e eventuais acidentes ligados às suas atividades. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, apesar dos esforços e melhorias realizados nas últimas décadas, as florestas continuam a ser um dos ambientes de trabalho industrial mais perigosos, com aqueles que trabalham nas florestas expostos a riscos consideráveis à segurança e saúde ocupacional, bem como a uma alta incidência de acidentes ocupacionais e doenças relacionadas ao trabalho. Para prosseguirmos na explicação, vamos entender alguns termos. A Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre planos de benefício da Previdência Social, em seu artigo 19, definiu o acidente de trabalho como todo o evento ocorrido no exercício da atividade laboral a serviço de uma empresa que cause lesão corporal ou perturbação funcional, resultando em morte ou redução da capacidade para o trabalho, seja ela temporária ou permanente. A mesma lei também reconhece em seu artigo 20 as doenças profissionais como produzidas ou desencadeadas pelo exercício de determinadas atividades e as atividades do trabalho adquiridas ou desencadeadas em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. Por sua vez, o risco ocupacional é definido pela norma reguladora 01 do Ministério do Trabalho e do Emprego como a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência de atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então, são quaisquer fatores que coloquem o trabalhador em situação vulnerável e que possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. Os riscos, segundo Schettino e colaboradores, 2018, podem ser divididos em 5 principais. São eles os físicos, que incluem
temperatura, umidade, ruído, vibração, eletricidade e radiações ionizantes e não ionizantes. Esses fatores podem causar estresse, fadiga, perda auditiva e outros problemas neurológicos. Já os riscos químicos, eles resultam da exposição a substâncias e compostos que podem ser inalados, absorvidos pela pele ou ingeridos, como pesticidas e fumaça proveniente de incêndios florestais. As consequências podem incluir intoxicação, danos à medula e ao cérebro e doenças respiratórias. Os riscos biológicos, eles englobam micro-organismos como bactérias, fungos, parasitas e vírus e vetores de doenças como mosquitos, roedores e morcegos, que podem causar malária, febres e micoses. Os riscos ergonômicos estão relacionados a esforços físicos intensos, posturas inadequadas, movimentos repetitivos, longas jornadas de trabalho, podendo causar cansaço extremo, dores musculares, taquicardia e problemas na coluna. Por fim, os riscos ligados aos acidentes envolvem quedas, atropelamentos, cortes com motosserras e ferramentas, além de ataques de animais peçonhentos que podem levar a traumatismos, envenenamento e até a morte. Embora apenas 0,3% do número de acidentes represente a produção florestal, segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, a AEAT, quando se olha para a incidência de acidentes, letalidade e morte, eles se encontram acima da média nacional, segundo Aguiar e colaboradores 2025. Esses autores apontam que o elevado número de trabalhadores informais ligados à atividade rural mascaram os reais números de acidentes. Portanto, muitos acidentes não são comunicados via CAT, o cadastro que registra a comunicação do acidente de trabalho, e não são contabilizados nas estatísticas, apenas trabalhadores formais. Além disso, atividades como o desdobro da madeira e plantio e poda de árvores em ambiente urbano não estão enquadradas na produção florestal, segundo a CNAE, e também são atividades consideradas de alto risco. Segundo o Melo 2013, diversos fatores contribuem para um aumento desses riscos, entre eles estão a falta de investimento na prevenção de acidentes por parte das empresas e dos empregadores, os problemas culturais acerca de não priorizar a prevenção de acidentes laborais, a ineficiência do poder público quanto ao estabelecimento de políticas preventivas e à fiscalização dos ambientes de trabalho, as máquinas e ferramentas inadequadas por culpa de muitos fabricantes que não cumprem corretamente as normas de segurança e orientações previstas em lei, a precariedade das condições de trabalho por conta das práticas equivocadas, e ainda pode ser listado o fato de haver um baixo índice de escolaridade pela maior parte dos trabalhadores, e por esses cargos não exigirem formação alguma, contribuindo para a falta de percepção do trabalhador acerca dos riscos que está exposto, a dificuldade de leitura de manuais e da interpretação do linguajar técnico usado por profissionais de segurança do trabalho, o que leva à negligência do uso de equipamentos de proteção pelos trabalhadores e do cumprimento legal das normas. No entanto, segundo a CLT, em seu artigo 157, determina que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, além de instruir os empregados sobre precauções e medidas preventivas. No artigo 158, o empregado deve observar as normas de segurança e medicina e colaborar com a empresa com a boa prática de segurança. E no artigo 159, cabe ao Estado fiscalizar ou orientar as empresas quanto ao cumprimento das normas. Além do previsto na CLT, as normas reguladoras do Ministério do Trabalho e do Emprego consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, e as quais contemplam desde a aplicação de multas até o embargo ou interdição do estabelecimento.
Felizmente, as empresas estão cada vez mais se alinhando às metas ESG, atreladas a aspectos ambientais, de governança e social. Assim, a segurança, que é muitas vezes enxergada como um custo adicional, está sendo observada sob a ótica de investimento. Assim como reportado por Gomes em 2019, os gastos atrelados ao acidente de trabalho são superiores à capacitação adequada e compra de EPIs. E muitos contratos de fomento florestal, ou seja, de incentivo à integração dos produtores rurais à cadeia produtiva das empresas, já incluem o monitoramento da saúde e segurança do trabalhador. Além disso, os sistemas de certificação FSC e PEFC prevêem, dentre os princípios e critérios avaliados para a certificação do manejo florestal sustentável, tanto para florestas nativas quanto para plantadas, o princípio ligado ao direito dos trabalhadores e condições de trabalho. Dessa forma, para a minimização de riscos e cumprimento das normas, deve-se realizar a capacitação dos trabalhadores quanto ao uso correto dos equipamentos e das boas práticas de ergonomia e segurança em uma linguagem mais acessível, instruir, exigir e fiscalizar o uso de EPIs e de equipamentos de uso coletivo, realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, implementar um procedimento operacional padrão para as atividades, como a direção de queda das árvores quando derrubadas com motosserra ou a checagem das máquinas e equipamentos antes de se iniciar os trabalhos, implementar o protocolo de emergência e primeiros socorros em caso de acidentes com máquina, picada de cobra, e treinar trabalhadores para essas situações. E, por fim, a supervisão contínua das operações e a garantia do cumprimento dos dispositivos das normas. A segurança do trabalho no setor florestal vai muito além do uso de equipamentos de proteção. Ela envolve educação, treinamento contínuo e comprometimento coletivo. Promover condições seguras e dignas significa proteger não apenas o trabalhador, mas também o equilíbrio entre os pilares econômico, social e ambiental que sustentam o setor florestal brasileiro.